missas na paróquia para poder celebrar, então eu vou falar um pouquinho aqui, e quem quiser descobrir mais um pouco, que vá nas outras, né? Aí a gente vai vivendo essa catequese. Mas por que a igreja chama Maria de a nova arca da aliança? Não é apenas pelo fato de João, o evangelista, ter nos trazido essa figura na primeira leitura, como ouvimos. Mas, se nós formos lá na carta aos Hebreus, no capítulo 9, no versículo 4, nós vamos encontrar o que continha a Arca da Aliança. O autor sagrado desse livro vai nos dizer assim, que a Arca da Aliança era coberta de ouro, e dentro dela também tinha uma urna de ouro, dentro da urna tinha o maná, tinha o cajado de Arão que floresceu, e também as tábuas da lei. Se você for lá, nesse capítulo 9, no versículo 4 da carta aos Hebreus, vocês vão ver que está escrito dessa forma. Quando nós olhamos para a Virgem Maria e fazemos essa comparação, essa analogia entre a Arca da Aliança e a própria Virgem Maria, nós vamos encontrar muitas singularidades que pertencem a essas duas. Um objeto sagrado e uma mulher sagrada. A Arca da Aliança era feita de um material inviolável. Era um material que não se podia ser corroído pelas intempéries, uma madeira maciça. Era uma madeira de acácia. A Virgem Maria também, ela é imaculada. Ela não foi violada. Ela não foi apresentada ao pecado. O pecado não conheceu a Virgem Maria. Aqui nós já temos a primeira característica. As duas são invioláveis. Se nós olharmos para a Virgem Maria, o seu útero de ouro, se podemos fazer essa menção, projetou, desenvolveu Jesus Cristo. E Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de João, ele nos diz que ele é o pão vivo descido do céu. Não como maná, que vossos pais comeram e morreram, mas aquele que comer da minha carne viverá eternamente. Ele se auto-intitula o pão verdadeiro que desce do céu, fazendo uma contraposição ao maná, que aqueles primeiros pais comeram e morreram, mas ele é o pão da eternidade. Portanto, no ventre da Virgem Maria estava o pão da vida, Jesus Cristo, muito maior e melhor que o maná. Jesus também, ele é a autoridade representada pelo cajado de Arão. Há uma prova que Deus fez para que aquele que o cajado florescesse, conduziria o seu povo junto de Moisés. E o cajado de Arão floresceu e foi guardado dentro da Arca da Aliança. Jesus, ele tem autoridade, e isso Pedro nos diz. Pedro, consideramos o primeiro papa da nossa igreja. Ele vai dizer, depois de terem dialogado com Jesus, perguntando as especulações, Jesus interpelando-os, dizendo, o que os homens dizem que eu sou? E aí muitas especulações acontecem. Elias, João Batista, um dos profetas que voltaram à vida, e o Senhor pergunta para eles, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, ele responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Dando-lhe autoridade, concedendo-lhe o senhorio, e assim nós entendemos que aquela autoridade, representada pelo cajado de Arão, Jesus Cristo é de uma forma ainda mais excelente. Aí nós vamos percebendo mais umas características, algumas similaridades entre a arca e a Virgem Maria. Porque as tábuas da lei que também estavam lá dentro da arca, em Jesus Cristo elas são sintetizadas. Porque ele vem dizer que ele não veio para abolir a lei, mas para dar pleno conhecimento e aperfeiçoar a sua prática. E aqueles 10 mandamentos, de uma forma, para resumir, ele diz, e nós ouvimos isso de forma repetida para nos convencer e nos converter na Semana Santa. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Mas o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e ao próximo como ele nos amou. Aqueles objetos que continham a Arca da Aliança eram uma forma de representar Jesus que viria. O Antigo Testamento ele é incompleto. Tanto que Santo Agostinho vai nos dizer que o Novo Testamento está oculto no Antigo. É como se estivesse brincando de pique-esconde.
estava lá escondido. E no Novo Testamento, o Antigo é revelado. Santo Agostinho nos traz essa máxima. Mas, como nós gostamos de provar na palavra, nós vamos então para a palavra para podermos entender. Ouvimos o que Lucas, o evangelista, nos diz.